fanfarrão. Só assim podemos descrever o namorado, marido de Josiane, pois é uma situação tão enrolada dos dois que nem sabemos se podemos chamá-lo namorado ou marido. Há pouco tempo eles decidiram morar juntos, mas ela não tem paz desde que conheceu o Ronilson. Josiane diz que é louca por ele e que faria qualquer coisa para que a relação deles desse certo. Ela já o perdoou muitas vezes, mas ele sempre apronta mais uma. Ele diz que é um homem sério e por isso aceitou se submeter ao polígrafo, para provar que ama Josiane. Ela acredita que depois que a verdade vier à tona, ele pode mudar o seu comportamento. O que será que ele esconde de Josiane? Vamos saber um pouco mais sobre a história desse casal. Eles se conheceram numa festa há pouco mais de um ano. Josiane nunca havia se apaixonado por nenhum homem como se apaixonou por Ronilson. Ele dizia gostar muito dela, mas ela sentia que gostava mais que ele. Ronilson sempre teve uma vida paralela ao namoro. Ele sempre gostou de sair com os amigos e não havia o que o fizesse deixar esse velho hábito. No começo ela aceitava, estava apaixonada, mas tinha ressalvas, pois ele tinha fama de ser mulherengo. A única coisa que Josiane podia fazer era confiar nele cegamente, mas logo ele ia acabar mostrando as garras. Logo ela começou a se sentir em segundo plano, pois ele preferia os amigos a ela. E no primeiro desentendimento que tinham, ele terminava a relação, botava um ponto final e ficava livre para fazer o que bem entendia, que na verdade significava curtir todas as baladas com os amigos e pegar o maior número de mulheres. Josiane ficava sofrendo, chorando por Ronilson e sentia que ele a fazia de gato e sapato. Ela sempre achava que o havia perdido para sempre, mas depois ele acabava voltando e ela aceitava. Fama de garanhão ele tinha, e todas as amigas de Josiane sempre tinham alguma coisa para contar de Ronilson. Elas o viam com outras mulheres, e enquanto ele pintava e bordava, Josiane ficava esperando por ele em casa. Ele dizia que ia sair com os amigos, que queria conversar, mas sempre estava cercado de mulheres. Como eles se separavam e voltavam na mesma semana, ele dizia que só fazia isso quando estavam separados. Mas esse vai e volta era o tempo inteiro, e aí ninguém sabia mais quem estava falando a verdade. Claro que com ela, o Ronilson era um, e na noite, sozinho ou junto com os amigos, ele se soltava e não deixava nenhuma mulher passar por ele, sem pelo menos tentar alguma coisa. Quando a Josiane o botava na parede, depois de alguma fofoca ter chegado aos ouvidos dela, ele sempre negava e dizia que as pessoas inventavam aquilo tudo porque tinham inveja da felicidade deles. Bastava que ela o pressionasse um pouco mais que ele logo sugeria que colocassem um ponto final definitivo no relacionamento. Mas aí a Josiane se sentia ameaçada e acabava cedendo. Ela sempre morreu de medo de perdê-lo e por isso tinha que se fazer de boba. Claro que ela sempre desconfiou, já tinha visto como ele se comportava com outras mulheres. Mesmo na presença dela, ele sempre dava um jeitinho de olhar. Conforme o tempo foi passando, ele foi ficando cada vez mais abusado. Uma noite, a Josiane foi para a casa de Ronilson. Ele morava com os pais. Estavam conversando quando ele disse que iria dar uma carona para um amigo e que logo voltava. Eram 9 horas da noite e ela ficou esperando por ele. Conforme as horas passavam, a Josiane foi ficando cada vez mais preocupada. Afinal, o que teria acontecido? Será que ele teria sofrido um acidente? Por que Ronilson não atendia ao telefone? Ela ficou desesperada e estava certa que o pior havia acontecido. O dia amanheceu e quando eram 8 horas da manhã, ele chegou todo feliz, dizendo que ficou ajudando o amigo a consertar o carro dele que havia quebrado. Será que ela podia acreditar nas desculpas que ele dava?
a Josiane sempre ficava na dúvida. No entanto, para Josiane o pior não é isso, e sim uma história que começou a rolar com a irmã dela, Thaís, que havia acabado de se separar. Isso aconteceu porque ela arrumou um amante. O marido descobriu e terminou tudo. Ela queria voltar para a casa da família, mas o pai não aceitou. Nessa época, Josiane chamou a irmã e o novo namorado para saírem juntos com ela e Ronilson. E a partir daí ele ficou amigo da irmã dela. O pai delas não aceitava mais Thaís em casa porque dizia que ela havia traído o marido e que por causa disso teria que pagar pelo que tinha feito. Josiane estava preocupada com a irmã, mas sabia que ela sempre se virava e dava um jeito. Ronilson que parecia um pouco agitado com aquela situação. Foi aí que um belo dia o Ronilson ligou para a Josiane e disse que a Thaís, a irmã dela, ia morar com ele na casa da mãe dele. Ela achou tudo isso muito estranho, mas ele disse que a coitadinha não tinha onde morar e que ele não ia deixá-la na rua. Nesse tempo, eles ficaram muito próximos, vivendo na mesma casa, e a Josiane tinha quase certeza que eles tiveram alguma coisa. O que realmente aconteceu ali, entre quatro paredes, quando eles ficavam a sós, ninguém sabe. Nessa época em que a irmã dela morava com o Nilson, ele mudou muito seu jeito com Josiane. Não era mais afetuoso e por qualquer motivo ele queria terminar tudo. Ele chegou ao ponto de marcar uma viagem de fim de ano e só falar para ela na noite de Natal. Ela não estava convidada a ir junto. Ele iria com os amigos e ela não podia ir. Vendo que ela ficou muito chateada, ele pediu que ela esperasse por ele, pois ele a amava. Há 3 meses, eles estão morando juntos e a família dele foi contra essa decisão. A Josiane não consegue esquecer tudo o que aconteceu entre ele e a irmã dela. Ele diz que não, mas ela tem quase certeza que ele ficou com a irmã. Ele diz que mudou, que depois que foi morar com ela é um homem sério, confiável e que nunca mais se interessou por nenhuma outra. A Josiane quer que ele prove que é essa pessoa que diz ser. E hoje ele vai passar pelo polígrafo. Será que ele merece um voto de confiança? Logo saberemos.